Esse vídeo é baseado em um artigo de revisão publicado em 2010, escrito por Antônio Cássio, Maia Buzikowski, Afonso Rodrigues e Jorge Papas, da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. O objetivo do artigo foi investigar quais são os principais fatores ligados à insurgência de doenças de origem zoonótica, categorizando esses fatores como relacionados ao homem, relacionados ao patógeno ou relacionados ao ambiente. Porém, esses fatores não são independentes. O artigo aponta o ecoturismo e a caça como fatores que aumentam a incidência de zoonoses pelo maior contato dos seres humanos com animais de vida livre. O artigo também aponta a culinária exótica e o consumo cada vez maior de carnes exóticas de animais de vida livre sem qualquer procedência e sem qualquer preparo, como um dos fatores para maior incidência de doenças zoonóticas. Outro fator é o mercado pet exótico e os maiores índices de contaminação zoonótica de pets exóticos está associado aos répteis. O aumento exponencial da população humana demanda uma maior produção de comida, que demanda maior espaço para essa produção, e então o deslocamento de seres humanos para lugares antes não habitados. Guerras e conflitos também estão associados a deslocamentos humanos e mudanças no perfil epidemiológico dos países por receber tantos imigrantes. Dos fatores patogênicos, temos o desequilíbrio ambiental causado pela ação antrópica, ou poluindo ou introduzindo fauna exótica. Isso leva a mudanças que podem fazer o agente causador da doença infectar humanos, pelo efeito de diluição ou pela poluição biológica, causando ainda assim outras consequências à medida que a biodiversidade começa a cair. A mutação do agente patogênico é o mais importante dos fatores patogênicos porque os vírus sofrem constante mutação, principalmente os vírus de RNA, transmitindo doenças mais graves para os seres humanos, enquanto as bactérias mais resistentes são selecionadas pelo uso sem limite de antibióticos, pela medicina veterinária, no caso das zoonoses, e pelo uso em larga escala de pesticidas. O fator patogênico são as mudanças no habitat de vetores naturais dos micro-organismos causadores das zoonoses, promovendo a insurgência ou reinsurgência dessas doenças. Como exemplo, temos os surtos de leishmaniose no Brasil, sendo em geral sazonal, e o vírus do Nilo Ocidental nos Estados Unidos. Já as alterações no meio ambiente tornaram o cenário mais propício para as doenças zoonóticas, desde a construção de uma estrada, impedindo a travessia dos animais, até ações mais graves, como exemplo o desmatamento, que causou a reinsurgência da leishmaniose em certas áreas brasileiras devido à construção de indústrias de papel, que aumentaram o contato com raposas, vetores da doença. E, embora muitos não saibam, o reflorestamento também afeta drasticamente o ecossistema de uma região, podendo favorecer a disseminação das zoonoses. As mudanças climáticas podem acontecer em escala local, regional ou global. As alterações locais incluem aumento de chuvas, como o que aconteceu nos Estados Unidos, causando menor crescimento da vegetação e aumento de roedores, que começaram a ir para as cidades em busca de alimento. As alterações regionais incluem El Niño, que causou surtos de leptospirose, e, em escala global, o aquecimento global, que causou alterações no mundo todo. Porém, seus efeitos ainda são pouco conhecidos e pouco estudados. As alterações no clima também podem mudar o comportamento dos animais, como os mosquitos, que preferem ambiente quente e úmido, e a imigração das aves, alterada por causa dos fluxos aéreos, o que leva as zoonoses aviárias para áreas antes não endêmicas. Isso seria uma explicação para o surto em 2010, na Grécia, do vírus do Nilo Ocidental. Da mesma forma, o estreitamento gradual das zonas temperadas tradicionais também teria consequências relacionadas às zoonoses. Como todos os fatores mencionados dificilmente serão moderados, mas provavelmente intensificados nos próximos anos, a maioria dos surtos serão zoonóticos, pelo menos na origem. Em relação aos novos agentes, a prevenção é um paradoxo.
Entrar em uma selva para descobrir a próxima praga humana significa expor os seres humanos a essa praga em potencial. Quanto aos agentes já conhecidos, é preciso lembrar da necessidade de uma abordagem multidisciplinar, que se estende à política. Ela é responsável por regular as flutuações socioeconômicas associadas ao ressurgimento da doença, implementar políticas de saúde pública e garantir o financiamento necessário para a pesquisa científica aplicada. Outro ponto importante é a instrução das populações que apresentam maior risco de infecção por zoonoses. Essas populações precisam ser informadas sobre as precauções que devem considerar a respeito de suas práticas alimentares, propriedade de animais de estimação e a exposição a diversos ecossistemas.